Agora nós vamos entrar no verso 18 do capítulo 5, e do capítulo 5, verso 18 até o 6, versículo 9, o tema aí é a plenitude do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte, sendo cheios do Espírito, um estudo bem curto, 4 versículos, e depois vou falar sobre a plenitude do Espírito Santo na família, no lar. Então, nós vamos ficar basicamente nesses 4 versos hoje. Eu espero também passar um vídeo aí que eu quero compartilhar com os irmãos de uma história desses daí. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Essa tradução NVI, nesse versículo aí, ela é um pouco mais clara do que a outra tradução que a gente usa, que diz assim, enchei-vos do Espírito. Né? Essa daí é um pouco mais de acordo com a original grego. Então, Paulo está falando aí que, como o vinho, ele está fazendo uma comparação. Quando a bebida alcoólica que você bebe, e o álcool sobe pela sua corrente sanguínea e sobe para o cérebro e domina você, Paulo diz, olha, vocês não podem ser dominados por nada. Nada deve dominar, nem controlar vocês, nem tirar a sobriedade de vocês. Vocês devem ser cheios do Espírito Santo. Não ser cheios de bebida alcoólica, de vinho e coisas assim. Então, essa é a ordem dele. A partir daí, tem toda uma sequência, que é a consequência de você ser cheio do Espírito Santo, é a consequência de você ser cheio do Espírito Santo, e à medida que você é cheio, você pratica essas coisas, e ao praticar essas coisas, você é cheio do Espírito Santo. Então, essa é um círculo virtuoso. Você faz, você vai sendo cheio. À medida que você é cheio, você faz essas coisas aí. Domingo à noite eu preguei lá na igreja bíblica e o tema era avivamento. Então eu fui relembrando de certas histórias que eu conheço de avivamento. Então hoje eu vou falar sobre ser cheio do Espírito Santo e vou focar mais na obra extraordinária do Espírito, que é a obra do avivamento. E depois a gente entra na obra comum do Espírito. Ou seja, tem o enchimento do Espírito que é repentino e tem o enchimento que é contínuo, né? Que você vai sendo cheio gradativamente. E tem aqueles enchimentos repentinos, inesperados, que acontecem. Hoje eu queria falar um pouco sobre esse foco mais do enchimento repentino, contínuo, e o vídeo que eu quero passar vai falar sobre isso, sobre uma história de um derramamento do Espírito Santo em um determinado lugar da história. Então, explicando o texto, aí são 2 ordens. Ordem negativa, não vos embriagueis com vinho, ele está falando, vocês não devem ser cheios de bebida alcoólica, vocês não devem ficar sob a influência, o controle e o domínio de qualquer coisa e de bebida alcoólica que leva à libertinagem, que leva à dissolução, que tira você da sobriedade, que domina você, que você perde o seu domínio. Você tem que ser cheio do Espírito. Aí a ordem positiva. Você tem que deixar o Espírito influenciar você, controlar você e dominar a sua vida. O Espírito de Deus tem que dominar você completamente, sua mente, sua alma, seu coração, tem que encher você de tal maneira que você vai viver debaixo da influência, do controle e do domínio dele. Aí nesse texto, a gente tem que observar 3 coisas importantes da frase do apóstolo Paulo. Primeiro, o texto, nessa tradução, ele está na forma imperativa plural, ou seja, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. É uma ordem. Dizem que uma vez o Billy Graham chegou na igreja batista e eles estavam disciplinando um diácono, porque o diácono tinha enchido a cara e tinha bebido demais e a igreja estava disciplinando aquele diácono. E o Billy Graham falou, que bom, isso é certo,
O irmão errou, vocês estão dizendo. Mas, e os outros aqui que não são cheios do Espírito Santo, eles estão sendo disciplinados também? Porque a mesma ordem que diz não fiquem bêbados, é a mesma ordem que diz sejam cheios. Então, quem não está sendo cheio do Espírito Santo está em pecado, porque é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento, e é plural. Ser cheio do Espírito Santo não é só para quem é líder, não é só para quem é pregador, é toda a igreja, todos os membros da igreja devem ser cheios do Espírito Santo. Todos, é no plural, cheios, todos devem ser cheios, não é uma opção. Não é uma coisa que você decide assim, eu não gosto desse negócio do Espírito Santo, eu não gosto dessas coisas aí, eu não gosto disso. Não, é uma ordem, é um mandamento. Olha, deixem-se ser cheios, ser plenos. A ideia de plenitude, deixe você ser pleno do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo dominar, controlar e encher a sua vida. Essa é o que o texto está falando. Então, imperativo plural. E aí a tradução NVI é melhor, verbo na voz passiva, que é aquela ideia, deixai-se, não é encher, é deixem-se, a ideia é que o Espírito Santo quer nos encher, a gente só tem que receber, a gente tem que deixar o Espírito nos encher, e a ideia é assim, você tem que fazer o quê? Se esvaziar da sujeira, da imundície, do pecado, da impureza, e deixar o Espírito encher. Então o Espírito está querendo encher, a gente só tem que deixar o Espírito Santo nos encher. E terceiro, ela está no presente contínuo. A ideia que é que você é cheio continuamente. Não é que você foi cheio, a ideia aí, sejam continuamente cheios do Espírito Santo. A igreja de Éfeso, Paulo está escrevendo para os Efésios, a igreja de Éfeso, uns 5 anos atrás da carta, talvez uns 8 anos atrás, talvez tenha sido uma das cidades do Novo Testamento que tem experimentado um dos maiores moveres do Espírito Santo da Bíblia, foi a cidade de Éfeso. Foi onde aconteceu os milagres, o único lugar que diz que aconteceu milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo Paulo e que os lenços e aventais de Paulo produziam curas e milagres. É o único lugar. E que faziam que os feiticeiros se converteram e traziam todos os seus livros de mágicas e faziam assim, montanhas queimando aqueles objetos de feitiçaria. A igreja de Éfeso foi uma igreja cheia do Espírito Santo. Só que passou alguns anos, Paulo diz, seja cheio do Espírito Santo. Eu fui cheio do Espírito há 5 anos. Não, você tem que ser cheio continuamente. Aí você lê o livro de Atos, Atos 2 a igreja foi cheia do Espírito. Atos 4 diz que a igreja foi cheia do Espírito. Atos 6 diz que a igreja foi cheia do Espírito. Atos 8 a igreja foi cheia. É porque você tem que ser cheio do Espírito continuamente. Porque se você não é cheio, você começa a esvaziar. Você começa a ficar mais ou menos assim, então você tem que ter uma experiência, um contato, uma comunhão, uma intimidade com Deus, que o Espírito Santo vai enchendo você continuamente. Não adianta você falar assim, quando eu me converti, eu fui cheio de Deus, eu fui cheio da bênção, fui cheio do amor, eu era tão entusiasmado, mas eu fui cheio há 5 anos. Já passou. Você tem que ter sido cheio ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã. E o ano passado, a gente tem que ser cheio continuamente. É um contínuo. Agora, existem momentos da nossa vida e na história da igreja que você é cheio de uma hora para outra, assim, de uma maneira repentina, de uma maneira extraordinária, que é o que nós chamamos do avivamento. Isso acontece individualmente, quando você está se sentindo fraco, frio, morno, e você começa a buscar a Deus, e de repente o Espírito Santo de Deus enche seu coração, enche a sua alma, você é tomado de um gozo, de uma alegria, de um amor, de um prazer, de uma fé, de um fervor extraordinário. Você foi reavivado, o Espírito Santo trouxe vida de Deus para dentro de você. E acontece também na história da igreja, em vários lugares e épocas, quando a igreja está fraca, morna, morta, a coisa está meio para baixo, o povo está meio vivendo no pecado, e alguns começam a buscar Deus, orar a Deus, e acontece que de uma hora para outra o Espírito Santo vem e enche.
E algo novo acontece, algo extraordinário acontece. Porque eles foram cheios de vida, cheios de poder, cheios da graça, cheios do amor, cheios da unção. É o avivamento. A vida de Deus veio sobre um grupo, às vezes repentinamente, extraordinariamente, às vezes até inesperadamente. Esse é o enchimento rápido do Espírito Santo de Deus. E aí a igreja nasceu com o derramado do Espírito em Atos capítulo 2. E a igreja ela continua assim. Tem uma frase que é atribuída a João Calvino que diz que a história da igreja não é uma série de fracassos, a história da igreja é uma sucessão de ressurreições. Parece que quando a igreja está meio fraca, Deus vem, levanta e traz algo novo e faz alguma coisa extraordinária, miraculosa, maravilhosa, espantosa, coisa que permanece para sempre. Eu falei lá na Bíblia, que eu nunca tinha pensado nisso, mas falei lá na hora, eu falei assim, ó, as maiores obras e projetos sociais do mundo nascerem avivamentos espirituais. Aí na hora eu comecei a pensar lá um monte, eu falei, não é que é verdade mesmo? Eu falei um negócio que veio ali na hora, eu falei, não é que é verdade mesmo? Depois eu fiquei pensando nisso, comecei a pensar em projetos, em obras educacionais, assistenciais, sociais, em coisas que aconteceram, em progressos da sociedade, aconteceu por causa do avivamento que precedeu isso aí, um avivamento espiritual que gerou esse negócio aí. A obra, quando o Espírito Santo é derramado, algo novo acontece. Então tem o enchimento contínuo da nossa vida com Deus. E tem esse extraordinário, essa vinda do Espírito Santo. E aí, os resultados de ser cheio. Primeira coisa, quando você é cheio, falando entre si com salmos. Antes disso, primeira coisa, eu no final vou resumir tudo, né? Primeiro, é santidade. O Espírito Santo é santo. Quando ele vem, ele santifica. Ele não vai habitar no pecado. Então, a obra do Espírito Santo é santificar. Toda obra de avivamento, então, às vezes o pessoal fala assim, o Brasil tem avivamento, porque o povo pula, grita, rola no chão. Isso não é avivamento. Todo avivamento de verdade, quando vem, há choro, quebrantamento, arrependimento, conserto de vida, porque o Espírito é santo. Eu vou contar algumas histórias aqui, vou contar uma só, ou algumas, né? Mas o Espírito Santo traz quebrantamento, ele traz santidade. E depois, porque ele é santo, é o Espírito Santo, aí ele traz comunhão, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando, comunhão. Por isso que quem é cheio do Espírito Santo tem que estar em comunhão. Porque tem que falar e receber, comunhão, coisas espirituais, entoando, aí vem a adoração, cantando e louvando de coração ao Senhor. Você está cheio do Espírito, está cantando, não é uma coisa mecânica, enfadonha, é coração, de alma, louvando a Deus. Santidade, comunhão, adoração, é o que o Espírito Santo traz. E aí, gratidão, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Santidade, comunhão, adoração, gratidão. Quanto mais você é grato, mais cheio do Espírito Santo é. Quanto mais você tem comunhão, quanto mais você adora, quanto mais você é santo, mais cheio do Espírito você é. Quanto mais cheio você é, mais você adora, mais você tem comunhão, mais você agradece, mais você é cheio de Deus. É um círculo de crescimento. E quinto, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Submissão, sujeição mútua. Quando você é cheio, santidade, comunhão, adoração, gratidão e submissão. Acaba com a altivez, acaba com a soberba, acaba com a presunção. Todo mundo se submete uns aos outros. Não há ninguém superior. Um se submete ao outro. Esses são os resultados da obra do Espírito Santo. Esse é o resumo que eu fiz. Santidade, comunhão, adoração, gratidão, sujeição mútua. É o enchimento do Espírito. Então eu vou contar uma história, vou passar um vídeo para vocês, que aconteceu na África do Sul, em 1966. Esse é um vídeo um pouco longo, eu vou ler, porque as legendas às vezes são pequenas aí, talvez você não consiga ler, eu vou ler para você. Eu li esse livro há 25 anos atrás, logo quando eu me converti, um grupo de pastores do Brasil foi visitar esse local lá na África do Sul. O reverendo Augustus Nicodemos, que é o teólogo da nossa igreja, foi lá, ele traduziu esse relato para o português, o Hernandes esteve lá nesse lugar, o Jeremias Pereira estiveram lá, e
era um pastor que foi trabalhar no meio da tribo Zulu, uma tribo da África, e aí a gente vai ver esse testemunho dele, e depois eu vou acrescentar algumas coisas que ele não conta aí, mas eu já li o livro, eu vi outra entrevista que ele conta, que é uma obra que mostra bem o que é o derramado do Espírito Santo que nós precisamos, que nós devemos orar, e semelhante a essa, existem outros lugares, isso daí. Então, ele vai projetar, eu quero que você fique observando isso que ele vai falar aí, pastor Erlo Stigen. Quando alguém é verdadeiramente tocado pelo fogo do Espírito, é impossível que permaneça calado. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, de acordo com as Escrituras, do seu ventre sairão rios de água viva. Um rio tem a capacidade de transformar um deserto em um jardim, verdejante, viçoso e cheio de vida. Sempre que Deus desce, nunca me passou pela cabeça ser pregador do Evangelho, nem sequer uma só vez. Tal pensamento cruzou a minha cabeça. As minhas preocupações eram tênis, desporto e ganhar dinheiro. Mas um dia, não sei por qual razão, fui para o meu quarto, ajoelhei-me diante da minha cama, abri a minha Bíblia, abria naquele lugar onde Jesus falava com seus discípulos e perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Ao que Pedro respondeu: Senhor, sabes que te amo. E Jesus replicou: apacenta as minhas ovelhas. Assim que li aquelas palavras, era como se Jesus estivesse ali mesmo diante de mim. Deixaram de ser apenas palavras em uma página qualquer da Bíblia. Levantei-me de meus joelhos e fui falar com a minha mãe na cozinha. Disse: mamãe, não posso mais resistir à vontade de Deus para a minha vida. Consagro toda a minha existência para ser um pescador de homens. O primeiro desejo que tive depois disso foi que a nação Zulu pudesse obter aquilo que conseguia achar. Eu não sei por que razão assim aconteceu. Talvez tenha sido porque vivia entre eles. Jesus bem disse: começando em Jerusalém. A minha Jerusalém foi essa: começar o ministério entre os Zulus. Ainda me recordo do meu primeiro sermão. Onde está o sangue de Jesus? Ele opera dentro do seu coração, limpando e transformando toda a sua vida? Ou está sendo pisoteado debaixo do seu calcanhar? Você pisa na graça de Deus com seu pé, abusa dela? E assim a obra começou a partir dali. Muitas pessoas, centenas, entregavam as suas vidas a Deus. Mas algumas semanas depois não sobrava nada nelas. O povo simples voltava a ser como sempre foi. Isso perturbava-me e deprimia-me profundamente. Eu orava: Senhor, envia um avivamento genuíno através de Teu Espírito Santo. Opera profundamente de forma maravilhosa. Lembrava-me de muitos versículos na Bíblia. Jesus dizia: quem crê em mim fará obras ainda maiores.
Contudo, eu não via tais obras acontecerem. Encontrava crentes por todo lado, os quais haviam perdido seu primeiro amor, cristãos que nunca se entendiam entre eles, brigando, e perguntava-me, será que este é o fruto do Evangelho? Cheguei a Mapumulo, em 1966. Peguei minha Bíblia e disse, irmãos, este livro afirma que todo aquele que crê em mim, tal e qual a Escritura diz, do seu ventre fluirão rios de água viva. Eu perguntei, será que dentro dos vossos ventres fluem essas correntes de água viva? Eles responderam, não. E eu disse, não vejo nenhum rio sair de mim também. Vamos então pegar na Bíblia e examinemos a nossa fé para vermos se realmente cremos, não de acordo com o que os luteranos dizem, não de acordo com os metodistas, mas se cremos tal e qual as Escrituras afirmam. Lembro-me disso como se fosse ontem. Nós reuníamos em um velho estábulo de vacas abandonadas. Limpamos toda a sujeira de lá e deixamos o lugar limpinho. Tínhamos reuniões diárias, onde começamos a estudar e a examinar o livro dos Atos dos Apóstolos. Ficamos profundamente afetados e fomos convictos pelo Espírito, porque encontrávamos muitas coisas na Bíblia que não faziam parte das nossas vidas. Chorávamos diante de Deus e suplicávamos o seu favor em lágrimas, implorando que Deus nos transformasse a tal ponto que nos tornássemos uma igreja como foi a primeira igreja. E Deus operou poderosamente em nossas vidas, convencendo-nos dos nossos pecados. Chorávamos muito, dizendo, Senhor, desce de novo sobre nós. Mas não sabíamos de que jeito Ele viria, não tínhamos qualquer ideia de como seria. E um certo dia, enquanto clamávamos a Deus que nos enviasse seu Espírito, lembro-me de como segurava a minha cabeça, prostrado diante de Deus. Quando um poderoso vento ouviu-se sobre nós e em nós. Todos nós tínhamos a perfeita noção de que Deus estava descendo sobre todos nós. Não havia sinos de igrejas tocando para chamar as pessoas. Não enviamos convites a ninguém e nem fizemos publicidade nenhuma. O que aconteceu foi formidável, pois as multidões começaram a vir. Chegavam dizendo, queremos encontrar-nos com Deus. Perguntávamos, quem vos chamou para aqui? Ao que eles respondiam, ninguém. A primeira pessoa que apareceu foi uma bruxa que tinha uma escola de feitiçaria onde ensinava outras a serem bruxas. Ela disse, estou possuída por demônios, será que Jesus pode libertar-me? As multidões chegavam de todos os lados, mulheres, homens, brancos, negros, todo tipo de pessoas chegavam. Era como se o Espírito Santo tivesse entrado em suas casas para empurrá-los até nós. Não havia necessidade para sermões ou palestras prolongadas. Cada um sentiu o Espírito Santo convencendo profundamente seus pecados. E confessava esses pecados um por um. Era como se Jesus estivesse incendiando a redondeza através do fogo do Espírito Santo. Depois chegavam até nós as notícias do que estava acontecendo. Nas montanhas, muitas pessoas profundamente convictas de seus pecados. Deus estava operando nas vidas das pessoas. Nos vales das redondezas, muitas pessoas eram transformadas. Nós testemunhamos ao vivo um deserto ser transformado em um jardim, transformado através de rios e correntes de água viva.
O Senhor usou muitas maneiras para espalhar todo o seu evangelho. Por vezes usava um simples hino. Outros eram chamados para pregarem o evangelho. Outros ouviam falar do derramamento do Espírito e convidavam-nos para pregar em suas casas e suas igrejas. Andamos por muitas cidades de todo o mundo, na Europa e em outros continentes. Pode parar aí, Esdras, por favor? Aí está só metade do vídeo. Então, o Erlo Sting pastoreava lá nessa tribo, e como você ouviu ele falando aí, ele disse que ele pregava, o povo ia, depois o povo voltava tudo para a vida de pecado de novo. Ele tinha um grupo na igreja dele, 40 pessoas, disse que 20 brigavam contra 20 na igreja, era uma brigaiada só, e ele foi ficando desesperado com isso, desesperado. E disse que chegou um mês, que ele ficou um mês inteiro só orando e jejuando. E o povo também começou a orar e clamar. E eles se reuniam todos os dias para ler o livro de Atos e orar. E chegou um tempo que ele só chorava diante de Deus. E porque nesse período também a mulher trouxe uma filha endemoniada, e eles ficaram 3 semanas orando pela menina e o demônio foi embora. Aí eles ficaram mais desesperados ainda, falaram, não tem poder aqui no nosso meio. E daí é o que ele contou. Num dia eles estavam orando, e todos eles na reunião, ele diz que todos eles se prostraram em terra e começaram a chorar, e eles experimentaram uma presença manifesta, sobrenatural, de Deus ali no meio deles. Uma coisa extraordinária. O Erlo Sting diz, depois quando ele foi para a casa dele, alguém bateu na porta. Quando ele abriu, era essa bruxa. E a bruxa falou para ele, eu vim aqui porque eu estou presa pelos demônios, eu preciso ser liberta. Ore por mim. Aí ele falou assim, mas quem mandou você vir aqui? Ninguém. Mas quem te convidou? Uma força mandou vir aqui para você orar, para Deus me libertar. O Erlo Sting começou a orar por aquela mulher, diz que os demônios dentro dela latiam como cachorro dentro da barriga dela, assim. Tinha mais de 200 demônios dentro da mulher. Diz que latia, os cachorros da vizinhança, veio tudo, porque latia, urrava, os demônios. E ele diz que ficou lá até a mulher ser liberta. Aí no outro dia começou a vir os outros feiticeiros. Começou a vir aquela imagem, o pessoal começou a vir das montanhas. E o pessoal vinha para falar assim, nós queremos oração, queremos ser salvo. E vinha para confessar os pecados. E o cara, eu roubei o outro, e confessava o pecado e chorava. Aí eu começava a confessar o pecado e chorava. Eu estou andando para o inferno, ore por mim que eu estou condenado. E chorava, e chorava. E começou a vir a multidão lá, no meio do mato lá. A tribo vinha. E ele disse que ficou dias só expulsando demônio. De tanto feiticeiro que veio lá. O Espírito Santo foi derramado ali. Imagina um negócio desse. As pessoas vinham das montanhas, assim, como você viu. Começou a vir para lá, ele começou. E curas. Cegos começaram a ver. Um dia, com uma mulher que ouviu falar, ela era cega, ela estava passando o caminhão, que eles iam no caminhão, e o caminhão estava lotado, e ela não conseguiu ir. Mas naquele dia, 10 pessoas, enquanto ele orava, 10 pessoas foram curadas lá de cegueira. 10 cegos voltaram a ver. A mulher, lá onde ela estava, ela recebeu o milagre. Ela começou a enxergar. Paralíticos andarem. Então a senhora, ele diz assim, o ministério com os jovens da igreja começou quando uma senhora morreu. Ela morreu. E no outro dia ela ressuscitou. E ela começou o ministério com jovens. E aí começou a vir 1.000 jovens, 1.500 jovens para cá. E o Espírito Santo foi derramado ali. Essa missão chama missão luterana, Erlo Sting, missão Quacisabanto, na África do Sul. E eles começaram. Aí, o Espírito começou a operar, conversões, transformação, mudança. Os fazendeiros, tem uma história de um fazendeiro que foi sabendo quem frequentava lá, os funcionários deixavam de roubar os patrões, porque se convertia, né? Aí ele pegou um caminhão, botou todos os funcionários dele, levou para lá, porque os funcionários roubavam ele. Aí quando ele chegou lá, ele também se converteu todo mundo lá, na missão Quacisabanto. E os seus converter. Aí, eles precisavam de um local, eles tinham um estábulo. Aí um cara doou uma propriedade para eles assim, em cima da montanha.
Eu falei, então vamos construir aí. Uma menina sonhou com um veio de água, eles abriram, tinha uma mina de água que passou, eles começaram a fazer água engarrafada e criou uma cooperativa de água para vender água. Aí começou a produzir. Hoje, em Coacisabanto, tem talvez um dos melhores hospitais lá, que atende os aitéticos. A melhor escola, uma das melhores escolas da África do Sul está ali. Cooperativa, produção de alimentos, que gera renda. Eles têm um auditório em Coacisabanto para 10 mil pessoas. Tem 3 cultos todos os dias lá. Um teólogo da nossa igreja aqui do Brasil teve lá e recebeu uma cura lá. Isso não é divulgado. Um teólogo famoso recebeu uma cura quando chegou lá em Coacisabanto. Foi uma caravana da nossa igreja lá, em Coacisabanto, para ver essa obra do Espírito Santo. O Hernandes conta que o que mais impactou ele lá foi a vida de santidade do povo. A santidade do povo. O Erlo Sting falou, depois de 30 anos, que isso foi em 66, de 30 anos, alguém falou, o avivamento continua, ele falou, o pessoal disse que parece que está mais vivo do que antes, parece que tem mais fervor do que antes. 3 cultos, um auditório de 10 mil pessoas, no meio da selva africana, foi um derramar do Espírito Santo do Senhor. Um pastor começou a chamar o povo para orar, para buscar Deus, para consagrar a vida, e Deus começou a salvar aquela tribo, aquele povo, libertar os cativos, dar vista aos cegos, salvar os perdidos, santificar o povo e fazer uma obra extraordinária para a glória de Deus. Tem na internet o site deles, você pode entrar lá, coacisabanto.net.za, que é a África do Sul, você vai ter as fotos, vai ver vídeos dos cultos deles lá no auditório, alguns pastores famosos vão pregar lá, e essa obra continua. Essa obra retrata um exemplo da nossa era, do avivamento que aconteceu na Coreia do Sul, do avivamento que aconteceu entre os morávios, na Alemanha. Eu estava ouvindo o pastor Russell Shedd, que é muito conhecido no Brasil. Russell Shedd frequentou uma faculdade cristã, Wheaton College, nos Estados Unidos, e naquela faculdade tinha 1.500 alunos. E o Russell Shedd disse que eles oravam, isso na década de 50, para Deus visitar aquela faculdade, que era uma faculdade cristã. E ele disse que num dia, num culto, um culto comum da faculdade, o Espírito Santo visitou aquele povo lá, e aí um jovem foi lá na frente, igual aconteceu na Coreia do Sul, foi lá na frente, pedir perdão pelo seu pecado, e contou o pecado. Aí o outro se levantou também, foi lá pedir perdão. Aí formou uma fila de jovens querendo ir na frente para pedir perdão. Por quê? Convicto do pecado, queria experimentar o perdão arrependido. O Russell Shedd conta que esse culto na Wheaton College durou 40 horas. Durou 40 horas esse culto. E o Russell Shedd diz que aquela faculdade tinha 1.500 alunos. Depois dessa visitação do Espírito Santo, 500 alunos se tornaram missionários. Entre eles o Russell Shedd, o Jim Elliot, que veio evangelizar os indígenas, depois foi morto lá e depois a tribo inteira se converteu, mas naquele avivamento. Aí o Russell Shedd fala assim, como é que a gente explica? Quem já experimentou sabe o que é e sabe a mudança que faz na vida quando o Espírito Santo enche alguém de maneira poderosa, profunda, extraordinária, a pessoa é transformada. Qual é a maior necessidade hoje nossa? De um avivamento espiritual. Nós temos uma vida apagada, sem fervor, sem sede, sem anseio, sem expectativa. Lemos, mas aquilo não entra dentro do nosso coração. Quanta gente entra e sai desse templo aqui, irmãos? Entra e sai do mesmo jeito. Cadê o Deus manifesto e poderoso? Cadê a palavra poderosa? Cadê a oração que toca, que converte, que transforma, que muda as pessoas? Olha essa história, o povo vinha para pedir perdão, para mudar de vida. O povo vinha e mudou tudo lá. O avivamento muda a sociedade. Mudou, criou escolas, criou a vida social, criou hospitais, o avivamento, a vida espiritual, quando Deus toca alguém, muda tudo. O verdadeiro avivamento muda a sociedade, transforma a vida das pessoas, gera santidade, comunhão, adoração, gratidão e submissão.
O Espírito Santo gera tudo isso. O que nós precisamos no Brasil? De um avivamento espiritual, que venha encher o nosso coração, que Deus pode fazer em um dia o que ele estava pregando há 12 anos. E ele não via fruto nenhum, 12 anos pregando. Em um dia, o Espírito Santo fez mais. Um dia, Deus pode converter gente aí que a gente está pregando há 20 anos para a pessoa e não muda. Deus pode, de uma hora para outra, Deus visita o cara, quebra ele e ele se arrepende. Deus não fez assim com o Nabucodonosor. Será que ele não pode visitar a Dilma? Ou visitar o Lula, aí dá um sonho daquele, o cara acorda mudado? A gente tem que ter fé. Olha isso que você viu aí, isso daí é real, isso é real, está tudo vivo. Nós temos testemunha, é gente séria, isso aqui não é gente doida não, é gente seríssima. Veja a entrevista de Elo Sting, que você vai ver o evangelho lá, a seriedade do evangelho. Ele nem conta esses milagres que eu estou contando, porque ele fala, o importante é o evangelho de Jesus no coração. O restante não importa. Ele fala, Deus operou milagres e maravilhas, mas o importante é a vida transformada e santificada, é a presença de Deus. O restante é o que o Espírito faz. Então é assim que o Espírito opera. O que é que a gente precisa, irmãos? De uma renovação espiritual, de uma visitação do coração cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus. Vamos orar por isso, vamos orar por nós, vamos orar por sua vida, por nossa igreja, que Deus sopre sobre nós, amém? Que tire o opróbrio, a fraqueza da nossa vida, tanta gente oprimida, tanto crente oprimido, tanta gente presa no pecado, a vida inteira presa. Quanta gente dentro da igreja que não é convertida? Quanta gente dentro da igreja que não é transformada, não é regenerada, está a vida toda dentro da igreja, mas nunca foi transformado, não foi regenerado. A gente precisa orar, Espírito toca nessa vida, transforma essa vida. Quantos pecados tem no nosso meio, santifica a nossa vida, Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Se você quiser se ajoelhar, fica à vontade. Vamos ter um tempo de oração, de consagração da nossa vida. Consagre a sua vida a Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Fale, Deus, eu preciso da vida, de um reavivamento espiritual. Consagre a sua vida ao Espírito Santo. Senhor, enche-me. Eu quero ter adoração, comunhão, gratidão, santidade. Eu quero ter um coração grato, alegre. Eu quero te servir com alegria, não com peso. Eu quero ter uma vida nova, espiritual, entusiasmada, animada. Ore para Deus nos encher a nossa igreja. Quanta gente presa, escravizada, quanto pecado. Entra ano e sai ano e a vida não muda. Ora para Deus, para o Espírito mudar. Deus pode fazer em uma hora o que a gente não consegue a vida inteira. Nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, Pai amado, pelo teu grande amor, por tua bondade, graça e generosidade para conosco. E nessa noite nós confessamos a Ti os nossos pecados, a frieza do nosso coração. O Senhor nos ama tanto, 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 Senhor. E nós somos tão frios, tão indiferentes, ó Pai. Ó Senhor, nós queremos pedir perdão, Senhor, pela nossa frieza e clamar que o Teu Espírito, que vem como fogo,
possa queimar o nosso coração e arder e acender a chama do amor, a chama do fervor, a chama espiritual, aquela alegria, aquele regozijo com as coisas de Deus, aquele entusiasmo, aquele prazer pelo Senhor. Nós queremos reacender a chama do nosso coração, por desejarmos adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome, ter comunhão com os irmãos. Queremos ser gratos, queremos ser cheios do Espírito, queremos a plenitude, queremos transbordar do Espírito Santo do Senhor, queremos clamar ao Senhor por nossa fraqueza. Liberta-nos dos nossos pecados, liberta-nos da nossa fraqueza, da nossa frieza. Tenha misericórdia de nós, Senhor, do nosso opróbrio. Tenha misericórdia da nossa falta de fruto, Senhor, de transformação, de mudança, Senhor. Tenha misericórdia. Com poucos frutos, com poucos sinais, queremos clamar para que o Senhor nos visite com poder, com unção, com graça, a unção que liberta, que quebra o jugo, que salva, que redime, que regenera, que santifica. Pai, nós clamamos ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Deus, tantas pessoas do nosso lado, ao nosso redor, que estão perdidas, Senhor. Quantos irmãos nossos aqui da igreja, Senhor, estão secularizados, mundanizados, frios, Pai. Clamamos para que o Senhor acenda a chama, derrame o fogo, meu Pai. Deus, aquece esses corações, reaviva a Tua igreja, renova a paixão, renova a fé, renova o fervor nos nossos corações, meu Pai. Deus, quantos incrédulos entram na igreja e saem do mesmo jeito. Espírito Santo, salva vidas, Senhor. Converte, Senhor, vidas. Transforma, santifica o Teu povo. Quanta briga, quanto pecado, quanta contenda tem nos corações, sem o amor, sem o perdão, sem, Deus, a reconciliação. Tenha misericórdia, meu Pai. Deus, quanta carnalidade, Senhor. Espírito Santo, perdoa-nos por apagar e por entristecer o Espírito Santo de Deus. Deus, enche a nossa vida, enche a nossa mente, domina a nossa mente, controla os nossos pensamentos, controla as nossas palavras, nossos sentimentos. Espírito Santo, vem reinar e dominar toda a nossa vida. Liberta-nos do vinho e de qualquer outra coisa que nos escraviza, Senhor. Quebra o poder do mal e do pecado, Senhor. Quebra o poder das trevas aqui sobre nós, sobre a igreja do Senhor na nossa cidade tão fraca, Jesus. Senhor, as nossas igrejas estão tão fracas, Senhor. Tão fracas, Senhor. Um opróbrio, uma vergonha, Senhor. Quantos crentes animados com tanta porcaria desse mundo, meu Deus, e desanimados com a Tua obra, que não ama o Senhor, não ama a Sua palavra, não ama a oração. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa frieza. Espírito Santo, aquece o nosso coração, abre os nossos olhos para que a gente veja a beleza da santidade, a beleza da Tua glória, a beleza de Jesus Cristo, a beleza da graça de Deus revelada em Jesus. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Pai, por uma vida tão fria, tão indiferente, tão desanimada, Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia dos pastores e pregadores, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nós cremos que o Senhor pode em um dia fazer mais do que nós em 100 anos, Pai. Em uma hora o Senhor pode converter vidas, o Senhor pode libertar pessoas, o Senhor pode trazer convicção, fé verdadeira, salvadora aos corações. É por isso que oramos, é por isso que clamamos, por um verdadeiro derramar do Espírito Santo de Deus, por um reavivamento espiritual, como o Senhor visitou ali, Deus, a África do Sul. O Senhor pode nos visitar, o Senhor pode visitar essa igreja nossa aqui, meu Pai, visitar os corações dos Teus filhos aqui, meu Deus, que estão longe da Tua palavra, longe da oração, longe da comunhão, longe da adoração, meu Pai.
E o Senhor pode nos abraçar e nos trazer de perto. O Senhor pode, Senhor, nos trazer para a comunhão e para a intimidade. O Senhor pode nos dar aquela alegria que nenhum lugar da terra pode dar, aquela paz que excede todo entendimento, aquela glória que flui do trono de Deus, aqueles rios de água viva que foram prometidos, fluindo dentro do nosso coração e jorrando vida eterna, Senhor. Nesse tempo de morte, Senhor, de pecado e de destruição, ó Deus, quanta gente dando a vida pelo ódio, Deus, que a gente possa dar a vida pelo amor do Senhor, que o Senhor possa soprar um vento novo, uma vida nova, um entusiasmo novo, uma paixão nova no nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus, a começar em mim, Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo. Enche o Teu povo com o Teu Espírito Santo. Enche cada um, enche as nossas casas com o Teu Espírito Santo, meu Pai. E renova, Senhor, renova o nosso amor, a nossa fé, a nossa comunhão. Renova a nossa paixão, ó Pai, por Ti, por Tua obra, por Tua glória e por Tua palavra. Ó Senhor, aviva a Tua obra no decorrer dos séculos. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na Tua presença, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo, e dá-nos, ó Deus, que possamos ser uma igreja forte e fortalecida no Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Quebra o poder do mal, desfaz o poder das trevas e levanta a Tua igreja nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, para fazer diferença no Brasil. O que o Brasil precisa é de uma igreja santa e cheia do Espírito Santo, meu Pai. Levanta a Tua igreja nesse Brasil, meu Pai, para combater e repreender toda a força do mal e trazer, ó Deus, a Tua luz na nossa nação. Eu oro por isso, Senhor, em nome de Jesus, e Te adoro, e Te agradeço e Te exalto para sempre. Aleluia. Amém. Amém, Jesus.